Então, graça e paz, boa noite. Ainda estamos no finalzinho da tarde de domingo. E hoje eu queria conversar com vocês um assunto onde diz respeito ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje, comparando com os dias de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, o quão nós estamos sendo abençoados pelos dias que nós estamos vivendo, mas também, junto com essas bênçãos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em termos de tecnologia, em termos de cultura, em termos de avanços na medicina, em termos de avanços de todas as áreas que nós temos à disposição para que a nossa saúde, principalmente, ela venha a ser, não digo aumentada, mas venha a ser preservada. Também temos algo que vem junto com tudo isso. Digamos que as consequências de um avanço tão grande em tão pouco tempo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios 4, do versículos 10 ao 13. Mas antes de chegarmos até esse versículo, eu quero falar algumas coisas a respeito disso que eu iniciei falando. E esses dias que nós estamos vivendo, eles são dias muitas das vezes difíceis. São dias muito intensos que nós temos vivido diariamente. E, como eu disse, a sociedade, como eu mencionei, comparando o ano de 2024 com 100 anos atrás, com 200 anos atrás, nós vemos que a sociedade ela tem passado por várias transformações, possivelmente nunca vistas na história. E ao longo dos anos, várias mudanças, elas moldaram a maneira como o mundo se movimenta, a maneira como as pessoas enxergam o mundo. Então, se a gente olhar para alguns anos atrás, a gente vai ver pontos ou circunstâncias que mudaram o mundo. E nós tivemos entre elas o quê? A Primeira Guerra Mundial. E depois dessa Primeira Guerra Mundial, o mundo nunca mais foi o mesmo. E nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e novamente o mundo teve uma transformação significativa. Mudanças tecnológicas, alteração no tamanho ou a composição da população e transformações culturais. Então, ao longo desses pontos onde aconteceram algo significativo, como eu disse, guerras, né? Então, houve certas mudanças. E também essas mudanças tecnológicas. Houve um avanço muito grande na medicina. E por causa dessas mudanças, de avanços aonde a saúde ela tem melhorado, aonde a saúde tem sido preservada, a população ela aumentou. Por quê? Porque anos atrás, digamos que há 200 anos atrás, nós estamos em 2024, digamos em 1824, como que a saúde naqueles dias eram? As pessoas, na sua medida de longevidade, com certeza era muito menos que nas de hoje. Então todas essas mudanças influenciam, moldaram e continuam moldando o que estamos vivendo hoje. A tecnologia mudou radicalmente a maneira como vivemos. Ela trouxe avanços significativos, não apenas nos meios de comunicação, como eu disse, mas trouxe na medicina, no trabalho. Hoje até tem empresas que funcionam com robôs, não tem mais a mão humana mexendo. E também no aprendizado e na educação. Na minha época eu tinha que ir numa escola para aprender. Hoje, pela internet, as crianças estão sendo formadas, estão sendo educadas. Contudo, também trouxe aspectos negativos, que discutiremos mais tarde, que é o que eu estava falando. Junto vem as bênçãos, mas também vem algumas consequências por causa desses avanços. E como eu falei, a mudança populacional. A população mundial, ela aumentou drasticamente ou significativamente por causa desses avanços na medicina que permitiram uma melhor qualidade de vida. Então, como você tem em 1850,
ou 1824, a expectativa de vida era de cerca de 45 anos de idade. A pessoa nascia e a expectativa de vida dela era 45 anos. Por quê? Porque a saúde era muito debilitada. Havia muitas doenças, talvez até em termos de alimentação fosse muito restrito. Só que hoje é comum vivermos até 90 anos com saúde. A eletricidade é inventada há apenas 140 anos. Olha, pensa, 140 anos atrás não existia luz elétrica. Se a gente parar para pensar, é algo impensável. Porque hoje a gente nasce e já tem luz. E por causa da luz a gente pode fazer tantas outras coisas, como esse ar-condicionado. Nós estamos num calor lá fora de quase 35 graus, mas aqui dentro está 20 graus, 18. Então a comodidade hoje ela é muito grande. Então imagine você viver sem luz elétrica. Muitos de nós que nascemos com essa comodidade, como eu disse, a gente talvez nem conseguiria viver sem luz. Ia ser muito difícil a gente se adaptar a isso. E juntamente com essas tecnologias ou essas mudanças que nós tivemos ao longo desses anos, houve o que? As mudanças culturais. Essas mudanças ocorreram em parte devido a avanços tecnológicos, o aumento da população. E se a gente for olhar em 1824, ou seja, apenas 200 anos atrás, a população mundial estava em cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Mas em 2020, nós atingimos a marca de 7,8 bilhões. Ou seja, nada mais, nada menos do que 6,8 milhões a mais de pessoas. Hoje nós podemos viajar para o Brasil em 24 horas. E as pessoas que estavam no Japão, que passaram por uma guerra e tiveram que sair do Japão para ir para uma outra nação? Elas tinham que viajar de navio. Ficar 3 meses ou mais tempo viajando para poder chegar no Brasil. Então o transporte naquela época era muito debilitado. E hoje nós vivemos coisas que há 200 anos atrás apenas era impensável as pessoas viverem. O Japão, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 1993, há 30 anos atrás, olha, era um tempo bem difícil. A gente não tinha como se comunicar com o Brasil. Às vezes a gente passava um mês inteiro sem ligar para os nossos pais, para a nossa família. E quando ligava era 5, 10 minutos só conversando. A cultura do Japão era uma cultura totalmente diferente da cultura de hoje. Então, apenas 30 anos atrás. Como mudou e como as coisas mudaram de lá para cá. Como as pessoas mudaram, como essa nação japonesa mudou na sua cultura de 30 anos para cá. E talvez você se pergunte o que isso tem a ver com a minha vida em Deus, com a minha vida cristã, com a minha vida de fé, né? Porque eu estou falando sobre tudo isso em um culto onde nós ministramos sobre Cristo, sobre o antigo pacto, sobre o novo pacto, uma vida no Espírito, como nós fazemos para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nessa terra. Um evangelho onde nos mostra que há reconciliação, um evangelho que nos mostra que há salvação, a cura, libertação, restauração de vidas que foram perdidas, de casamentos que foram perdidos. Então, e tantas outras coisas que a gente poderia citar, né? Então, por que vivemos dias difíceis, eu estou falando, né? Em termos de tecnologia, em termos de população e em termos de culturas. O mundo inteiro está vivenciando ou sofrendo uma constante mudança. E a mudança cultural tem chegado para todas as nações, não é só para a nação japonesa. O Brasil também, há 30 anos atrás, era totalmente diferente dos dias de hoje. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque existe uma cultura que sobrepõe todas essas culturas e de todas as nações, que é a cultura do reino de Deus. Existe uma cultura a qual eu e você fazemos parte, que sobrepõe toda essa cultura de onde nós viemos, de onde nós fomos formados e até mesmo de onde nós estamos inseridos, que é essa nação japonesa. E independente da nação,
ou a cultura que nós vivemos, existe essa cultura milenar, que sobrepõe, como disse, todas essas outras culturas. Uma cultura celestial que é superior a todas as outras. E existe também uma tecnologia da graça que se aperfeiçoa a cada dia e um povo que não pertence a este mundo, mas a um lugar de origem em Deus. O nosso destino é estar com Deus e não apenas após a nossa morte, mas hoje, através de Cristo Jesus. E para manifestarmos o reino de Deus e a sua cultura, nós precisamos primeiramente entender de onde nós viemos, por que estamos aqui e compreender qual é essa cultura do reino. O que é essa cultura do reino? Como nós vamos manifestá-la? Como que nós vamos vivenciá-la ela dia após dia numa cultura onde, como nós estamos no Japão, uma cultura forte. Mas como eu disse, ela é forte, mas ao mesmo tempo hoje ela está enfraquecida, porque houve uma mudança drástica de 30 anos para cá. E eu queria que você entendesse que essa cultura do reino é como... Vocês conhecem a passagem de Sansão? O que era a vida de Sansão? Sansão, ele era um nazireu de nascença. Ele foi, digamos que, separado para servir ao Senhor. E ele vivia essa vida como nazireu. Ou seja, aquele que é separado, consagrado para servir a Deus. E Sansão fez um voto para que ele vivenciasse esse ser nazireu. Só que dentro desse voto existiam algumas cláusulas, digamos assim. Ou seja, ele não podia beber bebida alcoólica, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o seu cabelo. Ou seja, não era simplesmente ele se separar para o Senhor. Não, ele tinha que viver de uma maneira diferente das outras pessoas. Se as outras pessoas pudessem beber, tocar em morto, cortar seus cabelos, ele não poderia. Essa era a cultura que foi estabelecida em ser o nazireu. Então, é praticamente isso que nós vivemos hoje. Nós somos separados para servir ao Senhor. Numa cultura celestial, onde sobrepõe toda a cultura lá fora, onde pessoas fazem, como eu disse, o que querem, elas de repente podem, vamos dar um exemplo, ir para uma balada. Não que nós não podemos, nós não fazemos porque para nós não faz sentido mais. Nós não sentimos mais essa falta de ir numa balada para curtir, porque não faz mais parte da nossa vida isso. Mas não que seja proibido, nós não fazemos porque nós não queremos. Então é como eu disse, ser separado para servir, ser consagrado para o Senhor ou separado para servir ao Senhor, vai acarretar em algumas... Como que eu vou dizer isso? Vai acarretar em nós não vivenciarmos aquilo que as pessoas lá fora vivenciam. Nós precisamos, como disse Jesus, né? Olha, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Então a gente vai precisar negar algumas coisas que as pessoas fazem lá fora para a gente poder seguir ao Senhor. Só que existe algo interessante na vida de Sansão para as nossas vidas. Porque no Antigo Testamento, ou na Velha Aliança, Sansão viveu o que nós sempre falamos, que era uma sombra e figura das realidades espirituais vigentes no Novo Pacto. Lembra da palavra que naquilo que você crê determina quem te governa? Assim também é o pacto que você crê determina como a sua vida é governada. Porque naquilo que você crê determina até o que você pensa e como você pensa. Se você crê que está fazendo voto de nazireu como Sansão, você estará de alguma forma se separando para Deus, deixando de beber álcool, deixando de tocar em coisa imunda ou em cadáver e deixando de cortar o seu cabelo. Mas eu sinto muito te dizer, você está na velha aliança. Você está vivendo de acordo com o velho pacto. Porque no novo pacto não se trata mais de fazer coisas. Não se trata mais de rejeitar algumas coisas, mas se trata de negar a sua vontade.
São coisas totalmente diferentes uma das outras. Então, se você crê que Jesus está às portas de voltar, isso determina como você vai viver e como você pensa. Se você crê que Ele está voltando a qualquer momento, por causa das coisas que estão acontecendo nas nações, você vai ser governado por um pensamento de que você talvez não precise nem mais trabalhar. Ah, Jesus não está voltando, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou acumular dinheiro? Vai ficar por anticristo. Para que eu vou estudar? Jesus vai voltar, Ele está às portas. E esse pensamento vai governar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver nessa terra. Quem sabe você fala, para que eu vou dar dízimo na oferta da igreja? Se Jesus está voltando. Então, são pensamentos que vão governar até a sua maneira de viver e de pensar. E eu não estou falando que Jesus não vai voltar, mas esse entendimento de que tudo que está acontecendo está sinalizando que Ele está às portas, você não vive, você não cumpre o ID, pois se você se preocupa com a sua salvação e não da dos outros, você fala, eu preciso me separar, eu preciso me consagrar, eu preciso jejuar, e você não se importa com a pessoa que está lá fora do seu lado muitas das vezes. E você, como eu disse, você não cumpre o ID. ID. Vai, ministra ao Senhor. Ministra de tudo aquilo que você recebeu para alguém que está do seu lado. Então precisamos amadurecer, e a maturidade espiritual é quem vai nos nortear. E aí é onde eu falei para você, abra no livro de Efésios 4, do 10 ao 13, que é o que nós vamos ler. Amém? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que Jesus fez isso, meu irmão? Para que querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. De quem? De Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus ele desceu às partes mais baixas e depois ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E para cumprir todas as coisas, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E como eu disse, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e à varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, na medida dele mesmo. Então precisamos amadurecer e pegar todas essas informações que a Bíblia nos mostra e que está disponível para nós, e a partir disso nós formamos uma opinião, nós formamos uma crença. Para quê? Para nortear a nossa fé, e em cima disso nós formamos um pensamento, o qual seremos governados por ele. Mas para isso, como disse Paulo, o amadurecimento é fundamental para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. É muito interessante isso, porque quando a gente é bebê na fé, e a gente pode até comparar isso com uma criança, tudo aquilo que você ensina para essa criança, ela acha que é o certo. E ela cresce, se desenvolve fazendo tudo aquilo que lhe foi ensinado. E assim também é no Evangelho. A gente nasceu e foram nos ensinando. Olha, a Bíblia é assim, Jesus é assado, Deus é esse, Deus faz, Deus mostra, Deus move. E você passa a viver uma vida sendo norteada por esses ensinamentos. Só que muitas das vezes esses ensinamentos, eles foram muitas das vezes fundamentados numa religião, fundamentados em doutrinas humanas. E como disse Paulo, se a gente não entender o que realmente, verdadeiramente é o reino de Deus, o que é servir ao Senhor, o que é ter Cristo em nós, a esperança da glória, sendo formado e gerado em nós, nós passamos a viver pautados por doutrinas estabelecidas por homens.
onde eles falam, olha, se você quer ser um ministro de Deus, você tem que andar de terno e gravata. Isso é uma doutrina de homens. E se você desconhece do que é realmente você ser um ministro, você cresce crendo que para ser um ministro você precisa andar de terno e gravata. Então você acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina quando você desconhece quem é o Senhor primeiramente. E aí o apóstolo Paulo vai nos falar isso em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe por que Paulo está falando que ele era menino? Que ele falava como menino e sentia e discorria como menino? Porque essa fase de menino é uma fase, digamos que até superficial. Porque o menino ele não tem conhecimento da vida. Porque ele ainda não experimentou o que é a vida. Ele está iniciando a sua caminhada e Paulo está trazendo um paralelo a respeito da vida em Cristo. Pois quando nós aceitamos a Cristo, somos como meninos. Nascemos de novo para uma nova vida que ainda nós não vivemos, que ainda nós não experimentamos. Porque ela é uma vida no Espírito e se assemelha à idade que Paulo está relatando ou fazendo um paralelo. Aonde desconhecemos do que se trata a vida no Espírito e por esse motivo fazemos coisas de meninos. E pensamos como meninos, pois a nossa vida inexperiente faz até acharmos que sabemos alguma coisa porque aprendemos algo novo. E assim são os meninos. Aprendem a falar, aprendem a andar sozinhos, aprendem a comer sozinhos, aprendem a acessar a internet, aprendem a sair com seus amigos sozinhos, a andar de trem, andar de ônibus, e já acham que pode fazer tudo sozinhos. Já acham que pode ser independente dos pais ou até das pessoas mais velhas. E aqui entra os dias que nós estamos vivendo por causa da tecnologia, que é o assunto que eu introduzi desde o início. Porque qualquer coisa, de qualquer assunto, você pode fazer uma busca na internet e você ter o conhecimento de vários outros assuntos, mas de maneira superficial. Pois ter conhecimento e teoria é uma coisa, mas o conhecimento sem a sabedoria, que é a prática aplicada na vida ou através da vida, é outra. E muitos acham que isso é suficiente para viver aquém dos mais velhos, ou aquém dos seus pais. Aqueles que com a vida ao longo dos anos e em Deus obtiveram sabedoria, experiência, maturidade, através dos ganhos, das perdas, das alegrias, das tristezas, da lealdade e até das traições. Assim é a vida no Espírito. Muitos acham que porque fizeram um curso de teologia, que estudaram a respeito de Jesus da Bíblia, que aprenderam algumas frases de efeito e sabem refutar argumentos, creem que já são maduros e se acham aprovados sem terem sido provados na vida com Deus. Acham que são porque têm conhecimento por causa da tecnologia, por causa do acúmulo de informação. Então o menino fala, pensa e age por todos esses motivos que acabamos de mencionar. O menino acredita que tudo que ele ouve, em tudo que ele vê, sabe por que ele acredita nisso? Porque ele ainda não tem formação de vida. É tudo muito novo. E esse é o perigo que todos nós corremos. E esse é o perigo que eu corri na minha vida de jovem. Porque quando eu tinha 19 anos, eu falei, eu vou para o Japão. E eu vim parar aqui nessa nação com 19 anos de idade, sozinho, longe dos pais, longe da família, longe de amigos. Tive que viver uma vida sozinho aqui. Uma vida sem conselhos de pessoas mais velhas, uma vida longe de conselhos dos meus pais, aonde eu passei a tomar todas as decisões sozinhos. E por causa de todas essas decisões tomadas sozinhos por aquilo que eu aprendi, eu tive sérias consequências. E hoje é muito mais grave. Por quê? Porque na minha época eu não tinha tecnologia. Eu não tinha como aprender alguns assuntos, ter um conhecimento, digamos assim, para poder tomar as minhas decisões. Só que hoje não, hoje é diferente. Hoje, como a gente fala, em um clique eu tenho acesso a várias informações de vários assuntos, eu posso estudar, eu posso ter conhecimento de vários assuntos
mas por causa da minha inexperiência e porque eu acumulei alguns conhecimentos, então eu acho que eu já posso fazer tudo. E aí é que mora o perigo. Porque conhecimento sem sabedoria e sem experiência na prática de vida com Deus principalmente, certamente a gente vai tomar decisões erradas. Porém, o apóstolo Paulo diz que quando ele chegou a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. E mais uma vez Paulo vem trazer ou pontuar uma realidade no espírito comparando o se tornar um adulto ou um homem com o ser menino. Mas o que ele está falando, na verdade, como dito desde o início, não é uma idade cronológica, mas é a vida no espírito. Ele está dizendo que quando eu amadureci em Cristo, quando Cristo foi formado em mim, quando Cristo foi gerado em mim, quando eu passei a experimentar essa vida no Espírito, quando eu fui provado e aprovado por Deus, aí eu me tornei um homem maduro no Espírito. Então, quando eu passei por todas essas coisas, então eu me tornei homem. E quando nós temos essa maturidade em Cristo, quando o nosso pensamento, a nossa fé estão firmadas em Cristo, então nós somos governados pela cultura do céu, mesmo estando na terra, independente da nação ou da cultura a qual nós estejamos inseridos. A maturidade em Cristo, o viver a cultura do reino de Deus e todo o projeto de Deus para o homem, é o antídoto para toda a distorção que estamos vivendo nos dias de hoje. Qualquer tipo de distorção que você está vendo, quer seja através de criança, de homem, de adulto, toda essa cultura que está instaurada nas nações, todo o antídoto para isso, ou toda a solução para isso, está no reino de Deus, está na cultura dos céus. Já tentaram matar todos os cristãos no passado no Coliseu que nós conhecemos e através de perseguições. Mas hoje enfrentamos desafios como ataques à masculinidade, ataques à feminilidade e ao casamento principalmente, que é a base do todo ser humano, que é a família. No entanto, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está retido no céu até que a restauração de todas as coisas seja feita. E para isso precisamos contribuir com o nosso encargo até que todos cheguemos à unidade da fé, como disse Paulo, e ao conhecimento do Filho de Deus, alcançando a estatura completa de Cristo. Então nós precisamos amadurecer. Assim como eu estava conversando com um rapaz ontem, eu falei, olha, nós temos uma vida no Espírito. E assim, só que a nossa vida no Espírito, o amadurecimento na vida do Espírito, ela depende das nossas decisões. Agora, uma vida de uma criança, não. Uma criança, independente se ela vai amadurecer ou não, ela vai crescer. Mas a vida no Espírito, não. A vida no Espírito só vai crescer se nós tomarmos um posicionamento primeiramente no Senhor. Agora, uma criança, como mencionei, não. Ela vai... Tinha uma criancinha lá onde a gente estava conversando ali, acho que devia ter uns 5 aninhos de idade, eu falei, aquela criancinha ali, ela vai crescer. Você não vai precisar obrigá-la a crescer, porque ela vai crescer sozinha, ela vai se desenvolver. Mas uma coisa é o corpo dela crescer, mas outra coisa é a maturidade dela se desenvolver. Por isso que a gente vê hoje, homens de 30, 40, até mais de 40 anos, infantilizados, totalmente infantis, incapacitados de tomar algumas decisões. E nós também vemos em paralelo a isso, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que nasceram dentro do evangelho, digamos assim, como as pessoas dizem, nasceram no berço evangélico, pessoas que estão há mais de 30 anos servindo ao Senhor e são totalmente imaturas na vida, ou até desconhecem essa vida no Espírito. Não sabem que existe uma vida no Espírito a ser desenvolvida. Elas não amadurecem, continuam crianças. Nossa, quando eu abro, às vezes, o YouTube e eu começo a ver algumas coisas assim, eu falo, meu Deus. É gente pulando, é gente gritando, é cada coisa que a gente olha e fala, meu Deus. E o pior é que eu já fiz isso. Mas como eu disse, são coisas de menino. E quando a gente amadurece, a gente aprende algumas coisas e fala, não convém mais eu fazer esse tipo de coisa.
Então a gente pode até... Vou até fazer essa comparação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente iniciou a nossa jornada no Senhor, e como eu disse, a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente acha que aquilo é certo. A gente ia para o monte orar. Toda sexta-feira a gente ia para o monte, 11 horas da noite, meia-noite. Tinha pessoas que iam até debaixo da neve, debaixo da chuva. Então são coisas de meninos. Porque quando a gente amadurece e tem uma vida no Espírito, a gente entende que isso é um sacrifício de tolo. Ainda que você pode até aparentemente ter resultado, e esse é justamente o problema. As pessoas fazem para terem resultado. Elas não fazem porque tem algo, não, eu vou lá no monte para adorar o Senhor. Independente se vai chover, se não vai, se o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, se não vai, eu vou lá para adorar o Senhor. Mas deixa eu te dizer, você não precisa fazer isso lá no monte, você pode fazer isso na sua casa. Porque no Antigo Testamento as pessoas subiam no monte para fazer sim. Mas no Novo Pacto nós não vivemos mais uma vida manifestando as coisas exteriores. Nós manifestamos todas as coisas internamente. Então é um sacrifício de tolo, como eu disse. Então quando nós amadurecemos, nós vamos vendo que algumas coisas a gente fazia por não ter maturidade. Então é disso que nós estamos falando a respeito de apóstolo Paulo. Que quando eu era menino, eu praticava algumas coisas de menino, mas quando eu cresci em Cristo, quando eu amadureci a minha vida no Espírito, eu entendi que o que eu fazia era coisa de menino. Mas agora eu sou homem. Por que eu sou homem? Porque eu amadureci. Então nosso destino é amadurecer em Cristo. Nós precisamos disso. Por quê? Porque amadurecendo, nós vamos entender que nós não somos dessa terra, nós vamos entender que nós somos um povo escolhido, nós vamos entender que nós somos um povo separado para servir ao Senhor e servir às nações. E por esse motivo, nós vamos, através da cultura do céu, manifestar a Cristo em todas as áreas da sociedade. Como eu disse, se nós não amadurecemos, nós não vamos jamais entender isso. Por isso que, vamos dar um exemplo agora aqui de novo, por isso que no Brasil hoje todas as áreas estão sendo influenciadas por pessoas que não conhecem ao Senhor. Na música, no entretenimento, na comunicação, na televisão, no teatro, nos filmes e até na política. Por quê? Jesus está voltando. Não precisa estudar. Não, Jesus está voltando. Não. Política não tem nada a ver com religião. Não. Vamos ficar só aqui dentro da igreja. Eu sou médico, mas aqui no hospital eu sou médico. Lá na igreja eu sou pastor. Então a pessoa vivia uma dupla vida. Não. Se a pessoa é médica, ela é médica 24 horas por dia. Se nós somos ministros do Senhor, nós somos ministros 24 horas por dia, independente se é no hospital, independente se é na política, independente se é na comunicação. Nós precisamos manifestar a Cristo, amém? Vamos manifestar essa cultura do reino de Deus, para que essa cultura aonde as pessoas estão se perdendo, ela venha a ser vencida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e orar? Em nome de Jesus?